Olá, Sam, e boa noite para todos os inscritos. Aqui quem fala é Wesley, de Santos Dumont, cidade que fica em Minas Gerais. Já contei alguns relatos aqui no seu canal, e venho outra vez para contar mais dois causos acontecidos com meu avô, Mário Francisco Canedo, e com meu pai, Mário Lúcio Canedo. Meu avô já é falecido, mas contou seu relato para toda a família, de que quando ele viajava na central, era com máquinas movidas a vapor. Eram máquinas que não tinham tanta velocidade, mas que conseguia carregar alguns vagões. Inclusive, tem uma dessas aqui na minha cidade, na Praça da Estação. Tem uma réplica que é igualzinha. Bom, a única iluminação era daquelas lâmpadas antigas de tungstênio. A visibilidade era limitada. Não era um clarão forte como essas lâmpadas de LED que temos hoje em dia. Resumindo, era pouca iluminação e a máquina ainda andava devagar. Pois bem, meu avô disse que na época fez uma viagem para entregar algumas coisas em um distrito próximo de Santos Dumont, na Serra da Mantiqueira, mas que em determinado trecho do caminho ele se deparou com algo muito estranho, e foi bem em uma região que tinha mata tanto do lado esquerdo como que do direito. Nesse trecho do caminho, ele se deparou com uma criatura correndo na linha do trem. Era algo muito peludo. Pelo barulho da máquina e do apito da Maria Fumaça, a coisa acabou correndo. A criatura corria muito desengonçado na frente dele. Era algo muito estranho, segundo meu avô, mas que quando chegou em um determinado trecho, aquela criatura desviou o caminho e saltou para fora da linha do trem, sumindo em meio àquela vegetação. Sendo que, segundo meu avô, esse bicho ficou correndo na sua frente por cerca de 4 ou 5 minutos. Meu avô achou estranho e ficou com aquilo na cabeça, pois nunca havia lhe ocorrido nada do tipo. Ele até chegou a pensar que fosse algum animal ali daquela região, como alguma jaguatirica. Mas depois de mais calmo, ele caiu na real e percebeu que aquilo era grande demais para ser qualquer animal conhecido. Era desproporcional para tudo que ele conhecia. E pensando bem, meu avô caiu em si, que aquilo só poderia ser um lobisomem. Assim contava meu avô para meu pai e seus irmãos, sendo que isso ocorreu nos anos 50, e até hoje é um assunto bastante discutido na minha família. Evitamos deixar cair no esquecimento, porque relato é relato, independente do ano ou como ocorreu. Bom, agora eu vou contar o relato do meu pai. No início da década de 80, o meu pai era maquinista na rede ferroviária. Aqui na cidade de Santos Dumont tinha uma oficina bem grande, que dava suporte nas máquinas, fazia lavagens, essas coisas. E um pouco mais aqui próximo tinha um dormitório que era dos maquinistas. Normalmente aqueles que trocavam de turno viravam à noite aqui na cidade, ou maquinistas vindos de fora, para poder pegar serviço, e ficavam por lá, descansando durante a noite. Bom, o meu pai relatou para mim, para minha mãe e para minhas irmãs que em uma noite bem fria, ele teve que viajar até Conselheiro Lafayette, próximo da capital de Minas, Belo Horizonte. Tinha uma carga para deixar lá na cidade, e que também em determinado trecho da Serra da Mantiqueira, teve um sinal lá para cima que fechou de repente. Ele não sabia falar se era acidente ou algum atropelamento em uma cidade lá para cima. O sinal fechou, então meu pai teve que puxar emergência nas locomotivas. Para quem é maquinista aqui do seu canal, deverá saber. Eram 3 locomotivas SD-18, apelidada como Macozinha, sendo que depois haviam chegado as Macosas, a SD-42 e a SD-43. Então meu pai teve que puxar. Naquela época, na rede ferroviária, viajava o maquinista e o seu auxiliar. Então, teve essa parada brusca, e era pro auxiliar descer
e fazer verificações nas válvulas de freio dos vagões, indo até o último vagão e observando as válvulas. Mas acabou que nesse dia meu pai quem desceu para verificar e pediu para o seu auxiliar ficar dentro da locomotiva para tomar conta de tudo. E assim ele fez. Pegou a lanterna e foi fazer a checagem. Mas chegando em um determinado local, meu pai avistou um ser que estava fumando charuto, que de longe parecia que fumava de 5 a 6 charutos de uma única vez. De vez em quando dava para ver o clarão daquele fogo, que no escuro da noite se destacava bastante. Meu pai então decidiu ir até lá, mas quando se aproximou, aquela aparição falou assim: "Essa porcaria vai demorar a sair." E meu pai falou assim na brincadeira: "Essa porcaria vai demorar um pouquinho." E não falou mais nada, apenas se dirigiu até o último vagão e fez a checagem que tinha de fazer. Meu pai ficou se sentindo mal pela resposta que deu. Achou que foi grosseiro da sua parte, mas terminou o que tinha para fazer, até que voltou nesse mesmo local, e aquela aparição ainda estava ali. E segundo meu pai, era alta e estava encostada na porteira, uma coisa fora do comum. Meu pai se virou para aquilo e falou assim: "Boa noite, nós já estamos indo." E a aparição respondeu meu pai dizendo: "Siga teu caminho, que a noite é minha." Meu pai se arrepiou todinho quando escutou a resposta daquela coisa. Saiu com muita pressa, tropeçando nas pedras que tinha no caminho, até que enfim chegou na cabine da locomotiva e falou pro auxiliar da estranha aparição que ele viu. E o auxiliar dele falou assim: "Isso é coisa de outro mundo." Meu pai ficou pensando naquilo, mas depois deu partida para seguir viagem. Até hoje meu pai nos conta esse caso com muitos detalhes, e que ele acredita que isso foi algo sobrenatural. Uma coisa daquelas fumando 5 charutos e ter toda aquela altura, algo normal que não era. Até alguém alto não seria comparável. Uma coisa sombria e que não tem explicação até hoje. Boa noite.